Você já sentiu dificuldade em largar um pecado? Em largar alguma coisa que você via que não era da vontade de Deus? Que você via que isso te afastava do Pai? Só que eu sempre voltava para essa mesma natureza, para atitude. Seja grande, seja de uma mentira, eu sempre menti, seja de uma pornografia, seja de um vício em alguma coisa, uma droga, fumar, beber, seja voltar talvez um relacionamento com uma pessoa. Quantas vezes você sentiu dificuldade, entendeu que você tinha que largar aquilo, você sabia que tinha que se afastar daquilo, mas você não conseguia. E você não sabia por quê, mas você sempre voltava para aquilo. Alguém já sentiu isso? Alguém já se sentiu assim? Sempre retornando para aquele mesmo lugar, para aquela mesma velha natureza, para aquela velha paixão, para aquele desejo, para aquele pecado, para aquilo que me afastava do Senhor. Talvez você ainda esteja nesse lugar. Talvez você ainda tenha dificuldade com alguma coisa. Talvez você ainda lute contra um pecado, contra uma natureza. E eu não te condeno por isso. Mas eu queria que hoje a gente pudesse conversar como família e pensar sobre o porquê disso. Sobre como eu saio disso. Por que eu não saio disso? Por que eu estou preso nessas correntes, nesses embaraços? Eu sempre volto. Ou se você não está, por que eu estive? Por que eu não estou mais? O Filho de Deus veio, se fez carne, habitou em nosso meio, nascido no ventre de uma mulher, andou, viveu até seus 33 anos, vivendo o ministério, vivendo a vida que o Senhor tinha proposto para ele. E chegado aos 33 anos, ele morre em uma cruz, crucificado. Ele sofre, ele é chicoteado, ele é humilhado, colocam ele nu naquela cruz, envergonhado, o Filho de Deus. Em cima da cruz estava escrito Rei dos Judeus. Uma vergonha para o povo judeu. O povo judeu falava: tira aquele nome de lá, tira lá que ele é Rei dos Judeus, porque a gente está com vergonha daquele cara está falando que é Rei dos Judeus. O Deus, o homem Deus. E passado 3 dias ele ressuscita. Ele ressuscita e volta ao Pai. Ele tem uma mesa, tem uma comunhão, revela aos seus discípulos, abre os olhos dele no caminho de Emaús. Eles conseguem contemplar a graça do Evangelho. E hoje esse mesmo Evangelho está aberto a nós. Amém? Esse mesmo Evangelho, esse Deus que se fez homem e morreu. O porquê disso? Porque Deus se fez carne e habitou entre nós e morreu. Vamos ler Gálatas 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e a Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas é filho.
e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões. Vamos até aqui. Até o 9. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares e fracos e sem poder? Então o texto começa falando de um herdeiro, de um filho. Então ele faz uma parafrase. Então, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele nada difere de um escravo. Enquanto um filho, que é herdeiro de toda a fazenda do seu pai, é menor de idade, não tem conhecimento, ele é a mesma coisa que um escravo. Olha o que o texto está dizendo. Ele está sujeito às coisas que os escravos estão sujeitos, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Desculpa, gente, para eu gripar. Então, a gente falou que às vezes eu me sinto preso. Às vezes tem coisas que me aprisionam. Às vezes tem coisas que parece que eu sempre volto, elas sempre me remoem, eu sempre tento sair, algo me puxa. E algo me faz voltar a alguma coisa específica, a alguma coisa na minha vida. A Bíblia vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então cada um é tentado pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios sentimentos. E nós somos escravizados a esses desejos, a esses sentimentos, a essa angústia, quando não entendemos, quando não crescemos como filhos. Quando não entendemos que somos filhos, quando estamos presos a um pensamento de escravo, ainda que sejamos filhos, herdeiros de todo, herdeiros, mas ainda pequeno, imaturo. O Senhor quer nos chamar ao nível mais profundo de conhecimento, de relação, e saber que agora somos feitos, podemos ser chamados filhos de Deus, pelo Espírito que Ele nos deu quando Cristo morreu. Então a gente falou do Evangelho, a gente falou do que foi a mensagem do Evangelho: morte, sepultamento e ressurreição. E esse sacrifício teve um propósito. Quando o Espírito Santo foi derramado, quando Jesus foi, Ele disse assim: eu vou para o Pai e enviarei um Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, que por nós clama Abba Pai, Abba Pai. Quem sabe o que significa Abba? Abba? Abba é a expressão mais íntima paterna. Papaizinho. Intimidade. Papaizinho. O Espírito, a morte do Filho, nos deu o direito de se achegar ao Pai e chamá-lo de papaizinho. Não mais como um escravo, preso às minhas paixões, mas liberto, para chamá-lo de papaizinho. Romanos 8, vamos lá. Nós somos presos, nós estávamos presos aos nossos pecados. Nós estávamos presos, e às vezes você ainda está preso a alguma coisa que te condena, que te prende, que te amarra, alguma paixão da carne. Mas Jesus morreu para que pudéssemos ser livres. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre essa redenção, essa transformação que o Senhor nos trouxe, essa nova vida, esse novo nascimento que o Senhor nos deu por intermédio de Jesus Cristo crucificado, que nos dá autoridade, que nos dá lugar em chamá-lo de Abba, Paizinho. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, amém? Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, da nossa tentativa carnal de se achegar a Deus. Às vezes você tenta e tenta vencer um pecado, às vezes você tenta e tenta vencer um vício, vencer um costume, vencer algo que você sabe que te afasta do Senhor. Eu vou te falar, você não vai vencer. Você não vai vencer enquanto você viver pela lei carnal, enquanto você tentar pela força do seu braço. Mas a graça é isso, é Deus nos dando a capacidade de posso não pecar mais, posso caminhar em graça, posso conhecer o Pai. Irmão, não há condenação para você, não há condenação para os que estão em Cristo, não há condenação para nós. E isso nos chama a responsabilidade de viver como filhos. E se te incomoda a vida que você leva, se te incomoda talvez a nossa falta de inconstância, talvez a minha dificuldade em ler a Bíblia todos os dias, talvez a minha dificuldade em orar e voltar ao Pai, preciso te dizer, você não vai conseguir pela sua força. Não adianta tentar, não adianta lutar contra a sua natureza, pela sua própria natureza. A tentativa do homem de vencer a carne é vã, enquanto é por ele mesmo. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a gente vive uma vida no mundo. Paulo diz que em meu ser militam carne e espírito numa guerra infindada. Existe uma guerra que me leva a querer fazer as vontades do meu ser, a fazer as vontades desse mundo, a viver a vida como louco nesse mundo. Mas eu quero falar para você, existe muito mais do que a vida nesse mundo, existe algo muito além que o Senhor quer nos conectar. Existe uma vida eterna que ressignifica a nossa vida carnal. E existem atos, atitudes, pensamentos, sentimentos que nos afastam da vida eterna, traduzida na vida carnal, na vida humana, na vida nesse mundo. E nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da natureza de Deus. Nós precisamos caminhar em santidade, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar ao primeiro amor e voltar ao conhecimento do Senhor. Só que você nunca vai conseguir isso, enquanto pelo seu braço tentar.
Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de? Pela graça sois? Vamos lá, por meio da? Efésios está dizendo que nós éramos distantes de Deus, que nós estávamos afastados de Deus, inimizade com Deus, destruído, separado, mas que esse Cristo que nos salvou veio para nos trazer o quê? Paz. Quantas vezes? Fala para mim se é verdade ou mentira o que eu vou falar. Quantas vezes você não pecou, você não errou em algo, vacilou em alguma coisa, você sentiu paz? Não, o que você sente? Remorso, arrependimento às vezes, culpa. Você sente paz? Alguém já sentiu paz em pecar? O Senhor nos chama a isso. Isso é bom, que é o Senhor nos confrontando. Ele nos criou para algo, Ele nos criou com um propósito. Então toda tentativa que eu tenho de viver fora desse propósito é um pecado. Então o meu pecado é a minha tentativa de viver fora das boas obras, e por isso me traz culpa, porque eu estou vivendo contra mim mesmo, contra a natureza que me criou, a vontade de Deus plena lá do jardim. Criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, deu um serviço, deu um lugar. Eclesiastes, eu não vou lembrar a referência, mas vai dizer que o Senhor plantou no coração do homem o anseio pela eternidade, pelo que é eterno. Então dentro de cada ser humano, o Senhor plantou um anseio pelo que é eterno. Por isso o pecado, ele não, às vezes ele é confortável, às vezes ele é macio, ele se torna algo bom por um tempo, mas uma hora ele te custa algo. Se eu me entupir de droga, quanto tempo dura? Se eu trair, for casado, trair minha esposa, o que isso acontece com a minha família? Se eu matar alguém, se eu roubar alguém. Então todo pecado é um pecado, até porque ele vai contra a nossa natureza plena, o que nos faz ser pessoas plenas. Todo pecado, ele é ruim, ele é amargo para nós, porque ele nos afasta do que nós somos chamados, da criação que Deus fez em nós. Então todo ser humano que vive em pecado acaba mal. Isso é consequência do pecado. Ainda que não acabe mal nessa vida, a gente sabe que há uma condenação para o pecado, né? A vida eternamente morta. A condenação eterna. A distância de Deus. A ausência de conhecer um pai. Todo mundo já se encontrou nesse lugar, não é? De andar desgarrado, distante do pai, não é? Todos nós um dia fomos separados de Deus, condenados à morte eterna, sem conhecer o pai, uma vida sem um pai. Mas pela graça de Deus hoje podemos, não por força, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não pela minha força, não pelo meu mérito, não pelas minhas obras, mas por muito mais que isso, o sangue de Jesus, a graça, a nova vida que encontramos nele, a restauração do nosso ser, da nossa alma que podemos encontrar nele. O Espírito de Deus que Ele coloca em nós, que nos dá o direito, que nos coloca como filhos e nos faz clamar, Abba, Pai. É isso que vai nos libertar de toda essa culpa, de toda essa vida sem sentido, de toda a nossa vida angustiante, da vida que você leva, que talvez você leve,
dos nossos pecados de estimação, como a gente gosta de apelidar, da pornografia, da mentira, da bebida, da idolatria, da incoerência, da inconstância de buscar o Senhor. Dos vícios, daquilo que o Senhor, você sabe que é algo que não te coloca mais perto de Deus. O Senhor vem e nos dá o acesso ao Pai, nos abre as portas para nos livrar de todo o embaraço do pecado. Você nunca vai se libertar da mentira, da pornografia, da inveja, da culpa, da autocomiseração, da falta de identidade, da depressão que às vezes é causada pelas coisas que você se alimenta. Você nunca vai se libertar disso, se não for pela graça, pelo caminho que Deus abriu para Ele, se não for pelo próprio Pai nos lavando disso, pelo novo nascimento, pela redenção. Só há um caminho para o Pai, Cristo Jesus. Só há um caminho para a vida em liberdade, para a vida em paz, a paz que Ele quer nos dar. Buscar o Senhor. Uma transformação real do indivíduo, do ser. E essa transformação não acontece de um dia para a noite. Mas essa transformação parte de um momento e de uma vida. É uma vida em transformação. É uma transformação constante. É um caminho constante. É uma nova vida, é um nascer de novo. E eu nasci, e agora nascendo, o que acontece com alguém que nasceu? Ele vive. Ele cresce, ele amadurece. E ele vai se libertando das paixões, vai se libertando das carências. E quanto mais eu caminho, mais eu torno Cristo suficiente e a minha vontade secundária. Então, para você, para mim, para nós poder nos libertar de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus para nós, de todo pensamento que não vem do Pai, que nos corrói por dentro, que está nos matando aos poucos ou rápido. É só a graça do Senhor Jesus. É só buscar o Senhor e querer conhecê-lo mais, e querer viver uma real experiência de nova vida com Ele. Uma nova vida inteira, não um momento, não uma hora, não uma decisão só, mas uma nova vida, um novo caminhar, uma constante transformação por uma revelação de quem é o Pai, conhecendo e sendo transformado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só pode ser liberto se você conhecer a verdade. E onde nós vamos conhecer? É na palavra do Senhor, é todo dia você indo lá, buscando a palavra do Senhor, indo lá, Senhor, me ensina, Senhor, sobre esse assunto. E o Senhor vai te mostrar. Quanto mais você conhecer a verdade, mais você vai se sentir totalmente liberto, porque o inimigo, ele quer nos prender. Mas o Senhor, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quando nós somos libertos por Cristo, não tem mais o que nos prende. Nós fomos verdadeiramente libertos. E como é que nós vamos tomar posse disso? É pela palavra, na palavra, todos os dias, buscando o Senhor, que Ele disse que Ele vai nos instruir e vai nos ensinar como que nós devemos seguir, como é que nós devemos agir. E você pode ter certeza disso.
peça para o Senhor. Se você não está conseguindo, peça para o Senhor, porque Ele vai te ensinar pela palavra e vai te levar para essa verdade que verdadeiramente liberta. Conhecereis, não é conheceu, conheci, eu conhecerei. Sempre estarei conhecendo o Senhor. Sempre há revelação de Deus para a minha vida, para me transformar. Eu estava assistindo uma ministração esses dias e a pessoa trouxe algo muito legal, assim, falou assim, você tem fome daquilo que você se alimenta. Então, se você se alimenta só de TikTok, se você se alimenta só do Instagram, se você se alimenta só de, sei lá, pensa, né, do que você consome, do que você ouve, do que você pensa, você vai sentir fome daquilo. Se você se alimenta da palavra, você vai sentir fome da palavra. Então, às vezes, vai precisar sim começar com uma disciplina da nossa parte. Gente, eu tô lendo, mas eu não estou entendendo. Eu tô lendo, mas, nossa, isso aqui não entra na minha cabeça. Não faz sentido, é muito complexo. É meio até entediante, tem coisas mais legais, e essa geração agora ainda está bem assim, né? Precisa ser rápido, precisa ser para ontem, precisa ser uma coisa que dura 30 segundos. Mas a gente realmente só tem fome daquilo que a gente se alimenta. Então, às vezes, você não pode esperar sentir vontade de ler a Bíblia, de ter o tempo de oração. Vai precisar, às vezes, sim, começar com um tempo de disciplina. Sentar, ler, para que aquilo vá alimentando você e aí, dali, você vai sentir fome daquilo. Mais e mais, e é devagar, devagar, devagar. Mas não espera, gente, ter vontade. Não espera sentir. A gente é muito movido pelo sentir, pela emoção. Se a gente tiver vontade, esperar sentir de ler, sentir, hoje eu não estou sentindo. Vai ter dia que vai precisar sim ser pela disciplina. Vai precisar sim ser ali, você não vai sentir arrepio, você não vai sentir vontade de chorar, você não vai sentir nada. Mas você vai ser alimentado, isso é garantia. Garantia. E uma vez que você é alimentado da palavra, você vai sentir mais fome e mais sede. E essa sede não é aquela que Jesus fala da música lá, do F-Hope, do texto de João 4. Que ir para a fonte você nunca mais vai sentir sede. É diferente o que eu estou dizendo aqui, vocês estão entendendo, né? É você realmente se alimentar, você buscar a fonte. Se ele é a fonte, ele vai dar água viva. Você não vai sentir sede no sentido de você não vai precisar buscar em outros lugares. Aquilo que mata a sua sede temporariamente. Ele é eterno. Então é isso, assim, só a minha contribuição vai na disciplina. Senta, pega a sua Bíblia e lê. Que seja um capítulo, que seja um versículo. Você vai se alimentar, ainda que não faça sentido. Vai hoje, vai amanhã, vai depois de amanhã. Senta, ora. Eu não sei orar. Pega uns salmos, gente. Orar a Bíblia é a melhor coisa que tem. Pega uns salmos. Lê esses salmos em voz alta e fala, pai, eu estou fazendo minha oração aqui. Aprende com Davi. Davi era bom nisso. Não sabe orar, vai lá ver. Então, é isso, gente. Comecem, às vezes, com disciplina, para depois isso ser algo natural, para depois isso ser algo que vai ser plantado em vocês. Não espera vir da sensação. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, esse que nos leva ao Pai, esse Jesus que nos deu a graça, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida com Deus, a vida de conhecer o Pai, de se achegar e ser transformado, e nascer de novo, e viver o novo, é um caminho. É uma constância. Parte de uma decisão, sim. Conhecer e ser conhecido por Ele. Mas eu preciso caminhar o caminho dEle. Caminhar esse caminho, essa verdade, essa vida, em verdade.
Romanos 8:13. Presta atenção nesse texto. Olha o que esse texto está dizendo. É muito sério o que a gente está conversando. É muito verdade o que a gente está conversando. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos, por adoção, por meio qual clamamos. O próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que somos. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, se a gente continuar vivendo pelos nossos atos da carne, pela nossa vontade da carne, a gente vai. E morrer aqui não é o morrer para mim, não é o morrer para a minha vida. Mas se eu continuar vivendo pelos meus desejos, meu irmão, você vai morrer eternamente. Mas se eu viver e fazer em mim morrer as vontades da carne, os atos do meu corpo, se eu matar, se eu sacrificar os meus desejos, aquilo que para mim às vezes é bom e eu sempre volto, mas se eu fizer morrer, então eu vou viver. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus disse. Ele veio para nos dar vida, vida eterna. Para isso, nós precisamos fazer morrer em nós os atos carnais, os atos da nossa carne, as paixões da minha vida que me afastam do Senhor, para poder viver a paz dEle. O Senhor tem uma história, tem um propósito, tem boas obras para cada um. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão contados e escritos no teu livro. Tu me conheceste, Senhor, desde o ventre da minha mãe, quando era uma substância informe, Davi vai dizer. O Senhor tem um propósito e um plano para as nossas vidas. E para viver, quem quer viver a plenitude da vontade de Deus, eu vou falar para você, essa é a melhor vontade, esse é o melhor plano e propósito, plano de carreira da sua vida, propósito de casamento, propósito da sua vida, se encontra em Cristo, se encontra no propósito de Deus. Faz sentido viver a vontade de Deus para você? O propósito de Deus? Pode levantar a mão se faz ou não. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Mas para eu poder viver a plenitude, a melhor vida que Ele tem para mim, essa nova vida, esse novo caminho que Ele tem para mim, eu preciso fazer morrer em mim a minha natureza velha, me arrepender, provar da nova vida que Ele tem para mim, e caminhar nesse novo caminho, nessa nova vida que Ele tem para mim. Essa redenção que o sangue, que o Pai fez, a Bíblia vai dizer que agradou ao Pai moer Jesus na cruz. Agradou ao Pai que Jesus fosse torturado e sofresse naquela cruz, por amor a mim e a você. Agradou ao Pai moer Jesus na cruz. Para que você pudesse viver a vida que talvez você não está vivendo ainda. Para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, uma vida além dos meus próprios anseios, além das minhas próprias paixões, uma vida que me desprende do que me aprisiona, do que me faz voltar aos meus pecados, que me tiram a paz, que me trazem culpa, e que me afastam e me trazem a condenação.
O Senhor quer transformar, o Senhor quer nos dar vida eterna. E parece distante isso, às vezes, para você. Pode parecer algo muito teórico, mas é algo muito real. O Senhor está aqui e o Senhor oferece a vida e a morte. E Ele diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe o caminho de vida. Escolhe o caminho de alegria na presença dEle. De abrir mão, abre mão dos seus desejos, vale a pena, meu irmão. Vale a pena deixar de fazer as minhas vontades, abandonar a minha carne para viver a vontade de Deus. Vale a pena eu deixar as minhas vontades, eu abandonar os meus desejos para viver a vida de Deus, para viver a novidade de vida. É porque as duas coisas não caminham juntas, gente. Não tem como eu viver o que eu quero e viver o que Deus quer. Porque o coração do homem é enganoso e a minha vontade não vai de encontro com a de Deus. Vale a pena abandonar a vida do meu desejo, a vida do meu coração e viver a nova vida. Eu sempre digo para vocês que a vida ela é dividida de 20 em 20 anos. Nos primeiros 20 anos a gente não sabe o que é. A gente acha que sabe, a gente fica... Eu digo que é igual como se fosse um avião que está se preparando para levantar voo. Aos 20 anos, até os 20 anos, o avião está na pista, ainda taxiando. Sabe o que é taxiar? Taxiar, ele está se movimentando ainda para levantar voo. Então, aos 20 anos, até os 20 anos, você não sabe muito. Você acha aqui, ali, mas depois dos 20, a vida da gente vai aos 40 anos. Por isso que eu falo que é de 20 em 20 anos. A gente vai aos 40 anos. E aos 40 anos eu digo que é o avião que subiu. Subiu. É o tempo que você mais gasta tempo com a sua vida. É onde você às vezes casa, tem uma profissão. Às vezes você forma uma família. Você conquista alguns bens. Dos 20 aos 40. O avião está subindo. E vai lá em cima. Dos 40 aos 60, que é onde eu estou vivendo, é velocidade cruzeiro. O que é velocidade cruzeiro? É onde o avião ainda está lá no alto. Tá? É onde a gente começa a estabelecer tudo aquilo que aconteceu na nossa vida até os 40 anos. A gente começa a pensar o que aconteceu, a minha família que eu constituí, a minha profissão. E aí você começa a fortalecer tudo aquilo que você viveu até os 40 anos. Dos 40 aos 60 anos. E dos 60 aos 80 anos, eu digo que é o avião onde o comandante diz: senhores passageiros, aperte o cinto que o avião vai descer. Estamos descendo. Dos 60 aos 80, o avião começa a descer. Você já não tem mais aquele vigor que você tinha lá atrás. E aí, aos 80 anos, se a gente chegar, o avião está no chão. E dos 80 aos 100 anos, se o Senhor permitir à frente, eu volto a dizer que é novamente aquilo que aconteceu lá do 0 ao 20. O avião começa a taxiar, para então estacionar, porque o fim da vida está chegando. E a vida da gente é assim. E às vezes a gente demora, Pedro, para tomar uma decisão. Às vezes a gente demora. E eu digo para vocês que não é só a questão da vida espiritual, que é o principal, mas é um tempo que Deus vai estabelecendo a vida de vocês. E eu gosto muito daquele versículo que a palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Essa palavra deleitar, as pessoas acham que é descansar, mas deleitar não é descansar. Claro, temos que descansar no Senhor, mas a palavra deleitar é você ter prazer no Senhor. Quando você tem prazer no Senhor, você pode ter certeza, o Senhor vai começar a conceder
os desejos do teu coração. Aquela esposa ou aquele esposo que você talvez gostaria de ter, o Senhor vai preparar. Aquele emprego que você gostaria, aquele desejo daquela profissão, o Senhor começa a preparar todas as coisas. Aqueles seus sonhos que você tinha, o Senhor começa a desenhar de uma maneira tão especial. Sabe por quê? Porque você está tendo prazer e o Senhor quer o melhor para você. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? O pai verdadeiro, ele quer o melhor para o seu filho, o verdadeiro pai. E eu digo o seguinte, que Deus, Ele é o nosso pai, e Ele quer o melhor para você. E Ele quer conduzir a sua vida. A vida é muito rápida. Não perca esse tempo de entregar a sua vida ao Senhor. Mas é entregar mesmo, é entregar e confiar. E tudo isso que o Pedro está pregando, é rejeitar a vida do pecado. É rejeitar o pecado e viver em favor, prol ao Senhor Jesus Cristo. E as demais coisas, o Senhor vai cuidar da sua vida, pode ter certeza. Ele vai direcionar. Os milagres vão acontecer e Ele vai encaixar tudo certinho a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Você pode ter certeza disso, porque o Senhor quer o melhor para você. Amém, gente? É o testemunho de vida. Que a gente possa escolher a vida. Escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida. Que nem a tia Leni citou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente eu posso ser livre. Há um caminho de Deus para mim. Há uma vida, se eu me deleitar, se eu buscar, me agradar do Senhor, Ele concederá os desejos do meu coração. A vida é curta, né? Que nem o tio César falou, para não gastar inteiro em favor de Jesus. Para não buscar e conhecer o Senhor. Queria que a gente orasse uns pelos outros. Queria que os mais velhos orassem pelos mais novos. Na Júlia, Tamara, tia Dolores, tio César. Queria que a gente orasse por eles, principalmente pelos mais novos. E orasse por isso. Para que nós possamos caminhar junto. Vocês têm aqui exemplos de vida, de pessoas que buscaram o Senhor e escolheram a vida. E viveram, então, há muito tempo essa caminhada. Falando para você, vale a pena. Essa decisão, tome essa decisão. Eu quero viver, eu quero abrir mão dos meus desejos. Eu quero abrir mão das minhas vontades para viver a vida de Deus. Porque vale a pena. Vale a pena.